Câmara é notícia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão aprova projeto que permite recontagem de população municipal. Violência política visa afastar mulheres dos espaços de poder, afirmam participantes de audiência na Câmara. Comissão aprova proposta que prevê apoio a familiares e amigos de vítimas de suicídio. E Câmara avalia ampliação de pena contra manipulação de resultados esportivos. Comissão aprova projeto que permite recontagem de população municipal. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou o projeto que permite que os municípios solicitem ao IBGE a recontagem da população quando não concordarem com os dados divulgados. O novo censo terá que ser financiado pela Prefeitura. Os resultados do novo levantamento passarão a integrar os dados populacionais oficiais, com efeito sobre o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a parte dos tributos federais que é repassada para as prefeituras e é calculado com base no tamanho da população. O relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alterou o texto original em relação ao uso das bases de dados de concessionárias de serviços públicos e outros órgãos. Para facilitar o trabalho do IBGE, o projeto possibilita aos municípios criar comitês de acompanhamento dos censos demográficos. Os comitês poderão fornecer informações aos pesquisadores do censo e solicitar novas visitas aos imóveis em que haja divergência de avaliação sobre os dados gerados. Esses comitês também poderão utilizar dados de empresas privadas. Em todos os casos, segundo o relator, os dados deverão ser disponibilizados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para Gilson Daniel, existem casos que justificam a recontagem. Essa subestimação da população marginalizada dos grupos vulneráveis, como comunidades quilombolas, moradores em favelas e pessoas em áreas de difícil acesso, pode ocorrer em razão de questões socioeconômicas, culturais e linguísticas. Pelo projeto, municípios em que o censo apontar queda populacional deverão elaborar plano de ajustamento fiscal de 10 anos, contemplando medidas de redução de despesas. O projeto que possibilita a recontagem da população municipal será analisado pelas comissões de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, irá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Violência política visa afastar mulheres dos espaços de poder, afirmam participantes de audiência. A repórter Maria Neves acompanhou. O objetivo da violência política de gênero é afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão, afirmaram as participantes de audiência pública sobre o tema. Segundo a coordenadora geral de participação política das mulheres do Ministério das Mulheres, Andresa Xavier, pesquisa da Organização das Nações Unidas apontou que nada menos que 25% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência física no exercício do cargo. Além disso, 20% delas relataram já ter sido vítimas de assédio sexual, 45% de ameaças e 82% sofreram violência psicológica. Das entrevistadas, 40% disseram que a violência atrapalhou sua atuação política. Quando as mulheres sofrem violência política, elas se desestimulam a se manter naquele espaço de poder ou mesmo a disputar uma nova eleição, tentar uma reeleição. E isso não atinge apenas as mulheres que já ocupam esses espaços, como também as mulheres que anseiam ocupar e acabam sendo desestimuladas porque veem as suas representantes sendo atacadas cotidianamente e os seus agressores muitas vezes ficando impunes. De fato, um levantamento realizado pelo Instituto Alziras sobre violência política de gênero entre 2021 e 2023 mostrou que somente
somente 7% das representações por esse tipo de agressão foram convertidas em denúncias criminais pelo Ministério Público. Como ressaltou a secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Andréia Pachá, embora sejam mais da metade da população brasileira, as mulheres ainda ocupam menos de 18% das cadeiras na Câmara e 15% das vagas do Senado. Nos municípios, a representação feminina encontra-se ainda mais restrita. Somente 12% deles são governados por uma prefeita. Além disso, as mulheres respondem por apenas 16% dos lugares nas câmaras de vereadores e 17% das cidades não elegeram nenhuma representante do sexo feminino. Como forma de tentar combater o problema, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, defende a criação de delegacias digitais. A ministra argumenta que, desta forma, seria possível economizar com a construção de prédios e, com isso, investir em pessoal especializado para agilizar o atendimento às vítimas. A ideia era de que, com agentes de polícia especializadas, a possibilidade de adotar medidas de urgência. Uma delas, acionar imediatamente as plataformas digitais para dar-lhes notícia de um ilícito naquele ambiente. Nós precisamos fazer um pacto de verdade. Não é possível que essa 8ª economia do mundo possa viver com os índices de feminicídio, de exclusão das mulheres do mundo da política, de apagamento das mulheres nos espaços corporativos. Já a diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Raquel Branquinho, chamou a atenção para a necessidade de evitar retrocessos. A procuradora lembrou que está em curso a elaboração de um código eleitoral, que vai reunir toda a legislação relacionada ao processo político-eleitoral no país. Com isso, haveria o risco de leis que protegem as mulheres ficarem dispersas no novo texto e perderem efetividade. Embora reconheça a importância das leis para combater as violências contra mulheres, Andréia Pachá ressalta que a legislação não é suficiente para dar conta do problema. A juíza lembrou que desde 1963, uma lei estabelece que mulheres têm direito de exercer todos os cargos públicos em condição de igualdade com os homens. Para Andréia Pachá, o que se faz necessário é mudança cultural, com educação e convívio e também com formas de constranger quem pensa que é pauta de mulherzinha lutar por um país mais igualitário. Também para a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia, o caminho da transformação passa por políticas públicas que promovam mudanças de consciência. Nosso desafio, quanto parlamentar aqui nessa casa, é de fato a gente dialogar na perspectiva do executivo, da gente propor políticas que vá fazer essa transformação na geração, desde o ensino infantil. Não adianta investir na segurança pública milhões se a gente não mudar a concepção das relações de gênero dentro da sociedade brasileira. A audiência pública sobre ferramentas de combate à violência política de gênero foi realizada pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Comissões mistas são formadas por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Câmara avalia ampliação de pena contra manipulação de resultados esportivos. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes. A Câmara dos Deputados avalia uma proposta para elevar a punição em caso de manipulação de resultados no futebol e em outras modalidades esportivas. O projeto altera a Lei Geral do Esporte, que considera crime o ato de fraudar ou contribuir com a mudança de resultados. Atualmente, a pena prevista é de reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta o tempo de punição em até 50%, podendo chegar a até 9 anos de prisão. Esse agravante foi sugerido pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. De acordo com a nova versão da proposta, a pena máxima vale caso a pessoa envolvida seja atleta, treinador, árbitro ou mesmo dirigente de alguma instituição esportiva. O autor do projeto, deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, afirma que, pela experiência que teve como diretor de futebol, as manipulações de resultados devem ser levadas mais a sério.
O parlamentar acredita que a ampliação da pena vai fazer com que as pessoas do meio esportivo, principalmente os atletas, entendam a real gravidade desse crime. Então, a partir do momento que a pena aumentada e isso for publicizado, eu acredito que os casos poderiam reduzir muito. O texto ainda torna crime agenciar, aliciar ou recrutar agentes, árbitros, atletas, treinadores, apostadores, dirigentes ou representantes de organizações privadas para praticar fraudes. A pena será de reclusão de 2 a 6 anos. Em seguida, o projeto que amplia a pena para o crime de manipulação de resultados esportivos será analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Agora, 7h41, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a gente ouve o cidadão. Rádio Serviço. Exija sempre a nota fiscal, não importa qual o valor do produto ou serviço adquirido. Observe se há algum problema na entrega ou qualidade de serviços ou vendas por telefone ou reembolso postal. Se um produto ou serviço for diferente do anunciado, é um caso de propaganda enganosa. Leia bem as cláusulas antes de assinar qualquer tipo de contrato. Repare também nos prazos de carência e na possibilidade de rescisão do contrato. Reporte-se ao comerciante ou ao prestador de serviços para resolver os problemas com os produtos ou serviços adquiridos. Caso eles não resolvam seu problema, procure o PROCON com a nota fiscal ou contrato e detalhes sobre o produto. Rádio Câmara, a gente toca informação. Campanha Crédito Seguro. A lei do superendividamento promove estratégias para facilitar a saída do vermelho e também para evitar que as dívidas comprometam o sustento da família. Conheça a lei e seus direitos, pesquise e negocie condições de empréstimo. Desconfie de dinheiro fácil. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha da Rádio Câmara. Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias. Tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia. Minuto da Economia, com Silvia Munhato. O mercado financeiro vem aumentando as suas expectativas de inflação para 2024. Na pesquisa feita pelo Banco Central em 19 de agosto, a previsão para o IPCA ficou em 4,22%. Para os próximos anos, as projeções são de percentuais menores. 3,91% para 2025 e 3,6% para 2026. A meta de inflação será de 3% em 12 meses a partir de 2025. Já a perspectiva de crescimento da economia vem subindo e estava em 2,23% para este ano. Para o dólar, a expectativa é de queda, chegando ao final do ano em R$ 5,31. Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. A Rádio Câmara tem a programação que o Brasil quer ouvir, com diversidade e informação a cada instante. São 25 anos apresentando uma variedade de programas jornalísticos e culturais, além de muito serviço. Tem notícias legislativas, cidadania, saúde, segurança, música e arte. É só sintonizar e se informar.
A Rede Legislativa de Rádio conta com 21 emissoras, de norte a sul do país. Além disso, temos a parceria de mais de 1.400 rádios espalhadas pelo Brasil. Saiba mais sobre essa história. Acesse cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Rádio Câmara, a gente ouve e toca a cultura. Câmara é notícia. Comissão aprova a proposta que busca ampliar a participação de mulheres no esporte, como explica o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão do Esporte da Câmara aprovou um projeto que destina parte da arrecadação de loterias para financiar modalidades femininas de esporte. A intenção é ampliar a participação das mulheres no esporte brasileiro com a destinação de, no mínimo, 30% dos recursos de loterias repassados a entidades esportivas. Conforme a proposta, as entidades que recebem recursos das loterias terão prazo de 1 ano, a partir da publicação da lei, para se adaptar às regras. O texto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Helena Lima, do MDB de Roraima. Esse projeto ele visa facilitar o papel da mulher no esporte, como atleta, como gestora. Hoje nós temos poucas mulheres que assumem essas funções, então nós precisamos fomentar. E o primeiro item a ser considerado são os incentivos, né, que recebem as instituições, têm uma parte de recursos para essas entidades, que esses recursos sejam aplicados para fomentar o esporte feminino, né, no nosso estado. Segundo a relatora, investir nas modalidades esportivas femininas e na formação da mulher tende a ampliar os grupos interessados no desenvolvimento do setor e a disponibilizar mais talentos profissionais em benefício do esporte. A proposta, de autoria da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Sul, também prevê a destinação de 5% dos recursos repassados à FENAClubes, a Confederação Nacional dos Clubes, para programas de capacitação de gestoras de clubes sociais e de fomento à participação feminina em cargos de gestão e liderança no esporte. Na opinião da fundadora do projeto de futebol feminino do Minas Brasília Tênis Clube, Nayeli Albuquerque, uma das maiores dificuldades para o futebol feminino é de apoio, mas o resultado da boa gestão veio rápido. Com 12 anos de atividade, o time já ganhou um título nacional de A2 em 2018, a segunda divisão nacional, e atualmente está em 16º no ranking de clubes femininos da CBF. Então, a gente tendo uma lei de incentivo que faça com que as mulheres se capacitem, mostrem que elas têm condições de estar no trabalho, no futebol, não só no feminino, mas no masculino, eu acho que é de suma importância, porque assim, a gente já tem essa dificuldade de entrar nas equipes. E a gente tendo essa lei que incentiva que as mulheres se capacitem cada vez mais, então é muito valoroso, porque nós vamos ter mais espaço. O projeto já havia sido aprovado na Comissão dos Direitos da Mulher e será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Proposta que prevê apoio a familiares e amigos de vítimas de suicídio foi aprovada em comissão da Câmara. Saiba os detalhes com a repórter Maria Neves. Aprovado na Comissão de Saúde, projeto do deputado Fábio Teruel, do MDB paulista, garante assistência psicossocial e atendimento gratuito e sigiloso a familiares e amigos de pessoas que cometem suicídio. Atualmente, a legislação prevê esse tipo de atenção somente para pessoa em sofrimento psíquico. Relator do texto na comissão, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ressalta que esse aprimoramento da lei é importante porque o sofrimento mental afeta também a família e os amigos do paciente. O parlamentar sustenta ainda que esse grupo de apoio desempenha papel crucial na recuperação da pessoa em sofrimento e na preservação ao autoextermínio. O sofrimento psíquico agudo ou crônico não se limita ao indivíduo diretamente envolvido, mas também afeta significativamente suas famílias e pessoas próximas. Esses indivíduos, ao desempenharem um papel fundamental no apoio emocional e psicológico, necessitam de suporte adequado para que possam contribuir de maneira eficaz na recuperação de seus entes queridos. A proposta determina que o poder público deve manter serviço telefônico para receber ligações de familiares e pessoas próximas à vítima de suicídio, do mesmo modo
modo que já oferece para quem está em sofrimento psíquico. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de fevereiro deste ano, o Brasil apresenta crescimento preocupante na mortalidade por suicídio. Segundo a publicação, de 2000 a 2018, houve crescimento médio anual de 1,4% nas taxas. Entretanto, a partir de 2014, o autoextermínio passou a apresentar aumento de 3,2% ao ano. O Ministério da Saúde informa ainda que no Brasil, em 2019, o suicídio representou a segunda principal causa de morte de adolescentes de 15 a 19 anos. Na faixa etária entre 20 e 29 anos, aparece como a quarta causa de mortalidade. No mundo, no mesmo período, o suicídio representou também a quarta causa de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos, segundo o Ministério. Com isso, superou a mortalidade causada por lesões no trânsito, tuberculose e violências interpessoais. O projeto, que estende o atendimento psicossocial a famílias e amigos de vítimas de suicídio, ainda será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. A proposta determina a criação de sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que obriga as salas de cinema a reservarem no mínimo uma sessão mensal adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e a seus familiares. Nessas sessões não serão exibidas peças publicitárias. As luzes deverão estar levemente acesas e o volume do som reduzido. A proposta também assegura que pessoas com TEA e familiares possam entrar e sair ao longo da exibição. O deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, relator do projeto, diz que a mudança deverá ser bem absorvida pelas empresas. Isso, logicamente, é mais um passo para a inclusão de um contingente de pessoas que hoje cada vez mais aumenta no país e que muitas vezes estavam ausentes do processo da inclusão, principalmente no aspecto da cultura. A proposta, que trata de sessões de cinema adaptadas a pessoas autistas, será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico, na apresentação do jornalista Mauro Ceccherini. Ótima sexta para você, bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Até lá. Câmara é notícia.